Gente, tá. Ignorem o cenário maravilhoso que temos, né? Enfim. Hoje eu vou falar sobre redação do Enem, que era um vídeo que eu já queria fazer e eu vou fazer uma série lendo várias redações que eu já fiz no curso, na escola. E elas vão ser, assim, das redações que eu tirei de 800 a 920, foi o máximo que eu consegui. Mas se eu conseguir tirar 1000, eu também venho e leio pra vocês. Aí eu tenho algumas dicas pra dar, mas primeiro eu vou ler, depois eu digo o que aconteceu, por que eu tirei tal nota. Eu explico e dou umas dicas pra vocês no final, tá? Então, aqui ó. Ah, e eu vou colocar a redação talvez depois. Ou eu digitalizarei ela, ou então eu vou digitar ela e colocar lá embaixo no YouTube, ou digitalizado vai ficar lá no blog. Aí eu coloco o link pra vocês. Tá chovendo, né? Por isso que eu tô fechando de novo. Tá. O tema era desigualdade social entre os jovens. Começa assim. Introdução. A persistente desigualdade social entre os jovens da avião do país insiste em distingui-los de acordo com a sua cor de pele, gênero e local onde vivem. Advém também da falta ou não de oportunidades. Ponto. Embora todos devessem ter as mesmas condições, o Estado, a sociedade e a família estão a negligenciar seus direitos e deveres. Essa é a minha introdução. Ela teve 5 linhas. Aí, meu primeiro desenvolvimento, eu vou falar sobre meritocracia. A meritocracia corresponde ao mecanismo ideológico que oculta a relação de exploração e desigualdade entre as classes sociais. O atual sistema geopolítico, adotado por grande parte dos países, o capitalismo, tende à excluir socialmente. Não. Tende à exclusão social. Ponto e vírgula. Divide-se a população em castas por nível de riqueza. A classe menos favorecida do país é a classe E, popularmente conhecida como miserável, e são as pessoas que ganham até R$ 1.576, segundo o IBGE, entre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estes são majoritariamente pessoas com baixo nível de escolaridade, de cor preta e que moram em periferias. Acabou minha primeira parte do desenvolvimento. Aí a segunda parte eu vou falar sobre filosofia, que é muito bom colocar na redação. Filosofia, sociologia, acontecimentos históricos, alusões históricas, alusões filosóficas. Sempre aumenta nas tuas áreas de conhecimento, que aí vai na competência, eu acho que... Qual a competência? As duas. Depois eu falo, mas eu acho que é a 2. Ou a 2 e 3, eu acho. Tá. Quanto tempo tenho? Tá, dá pra ver. Para Durkheim, o fato social dá-se quando uma pessoa age de certa maneira devido à ação de terceiros. Sendo assim, a maioria dos jovens de periferia agem de um jeito semelhante, por estarem inseridos em meio à marginalização social. Cria-se assim um ciclo no qual governos estaduais negligenciam a educação pública, deixando as escolas precárias e desestimulando os alunos, a família dos alunos, ponto e vírgula. A família muitas vezes é sem instrução e acreditam que o trabalho braçal é mais importante que o estudo, ponto e vírgula. A sociedade, por sua vez, discrimina e inferioriza o jovem, como no darwinismo social. Com isso, faz-se necessária a priorização da educação no país por parte do MEC, Ministério da Educação, em parceria com os governos municipais e estaduais, para que se tenha escolas com boas condições e infraestrutura necessária para o convívio diário e aprendizado. É preciso também não
que não distanciem os jovens ao acesso à cultura e ao lazer, para que ele possa se incluir socialmente. Ponto. Assim, a desigualdade persistente entre os jovens cessaria gradativamente e saudavelmente. Aí acabou. Foi a minha conclusão. Então, eu tirei na competência 1, que é o domínio da norma culta, 160. Por quê? Aqui, logo no primeiro parágrafo, eu escrevi distinguir, quando é distinguir. E eu esqueci do acento em família. Tá, aí ok, 2 erros. Tu não perde pontos. Mas aí no desenvolvimento do texto, eu cometi mais erros. Que no segundo parágrafo, eu ia escrever meritocracia errado e acabou ficando uma cagada aqui. A professora marcou. Aí, quando eu falei que é dividido em castas por nível de riqueza, e a classe menos favorável, que eu dava o exemplo, era para ter posto um ponto em vez de uma vírgula e prosseguido. Ponto em seguida. E quando eu fui falar da classe E, eu só coloquei, tipo, uma aspa, porque eu já ia colocar em miserável. Eu coloquei uma aspas em miserável, e aí eu achei que ia ficar estranho. Mas não, podia colocar 2 aspas normais. Tá, sem contar que o símbolo do cifrão, ele vem antes de tu dizer o valor, que era 1576. Aí eu coloquei depois. Tá. E eu errei o final do que significa IBGE. Que eu coloquei pesquisa, porque eu achei na internet pesquisa. E aí, isso aqui era estatística. E eu nem me notei que era um E no final, IBGE, não IBGP. Entendeu? Aí eu escrevi majoritariamente com um acento que não devia ter. No A. No segundo A, majoritariamente, em vez de majoritariamente. E tá. Crase só quando for, tipo, palavra feminina, depois. A crase vem depois de palavra feminina. Mas tem umas exceções, tipo pra hora, lugar, se eu não me engano. Enfim. Aí quando eu falei a ação de terceiros, sendo assim, eu devia ter colocado um ponto em seguida e prosseguido. Sendo assim como conectivo para juntar, né? Aí o conectivo tá certo, mas devia ter sido um ponto daquele pensamento e iniciando outro pensamento. Tá, que mais? Negligenciam, eu coloquei acento que não devia ter. Não, parece que negligência tem acento, mas negligenciam não. Educação, eu engoli a sílaba K. Educação. Aí, família, eu escrevi errado de novo, sem o acento no I, que pra mim tinha perdido o acento com a nova reforma ortográfica. Não perdeu, tá? Não sei se vocês sabem, mas não perdeu. Aí tá. Desestimulando, eu separei errado. Ficou des pra um lado, estimulando pro outro. E tinha que ficar desestimulando. Porque o se divide assim. Deses, não desestimulando. Entendeu? Tá. Ai, que mais? Na conclusão, eu tirei 160. Porque na conclusão eles pedem que a gente detalhe mais. Então, a professora escreveu pra mim que era uma boa proposta na argumentação, né? A argumentação, ela ficou um pouco consistente. Então tinha que dar mais exemplos e detalhar mais ela. Aí tá. Por isso que eu tirei 160, não 200. Tem que ser muito, muito, muito bem detalhada, explicada direitinho. Aí, na conclusão, né, a gente tinha que colocar assim, juntando com o que já falou, né, tu só tem que reforçar o que tu falou lá em cima, no desenvolvimento, resolvendo. Aí tu vai ter que colocar como é que vai funcionar o que tu tá pensando. Primeiro, o que você tá pensando? Tem que promover mais palestras nas escolas. Tá.
Aí, como é que isso vai funcionar? E quem vai realizar essa ação? As pessoas, tipo, focam muito em governo federal, mas aí o governo é um órgão que tem vários outros órgãos dentro. Tipo, quem é? Ministério da Educação, o MEC, o Ministério da Cultura, o MINC. Tá, voltando. Pra quem vai ser essa ação? E qual vai ser o resultado? Tipo, no meu eu coloquei... Resultado, deixa eu ver. Tá, coloquei. O resultado do meu era: assim, vírgula, a desigualdade persistente entre os jovens cessaria gradativamente e saudavelmente. Sempre tem que ter um resultado pra ficar bem completa a tua proposta. E aí tá, eu tirei 160, né? No Norma Culta eu já falei que... Por quê, né? Aí tá, na tua introdução, tu vai fazer uma síntese bem resumida do que tu vai desenvolver. Tipo, é o início. Do que tu vai falar na introdução. Aí o desenvolvimento, tu pega os pontos que tu mais tocaste, que você colocou como principal para aquele pensamento, e você vai desenvolvendo ele. Pode, se você colocar 3 pontos, pode ser 2 no parágrafo, 1 no outro, mas tu tem que desenvolver muito bem eles. Pelo menos nesse ano, né? Não sei como vai ser no próximo ano, porque, né, já sabe que vai mudar o Enem. Nosso queridíssimo presidente. Enfim, não vou falar de política agora. Tá, área 2, eu tirei 200 pontos. Que é aquela área que eu falei das interdisciplinaridade, que tem que colocar outras áreas, tá. A 2 é assim: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E aí foi que eu falei da filosofia com o Durkheim, né? E eu falei do darwinismo social, que também é da filosofia, porque não lembro direito quem foi o cara, mas eu expliquei como aconteceria, que seria a exclusão, e aí eu disse qual era a teoria, o darwinismo social. O que mais eu falei? Eu usei o IBGE, né? E o conceito de meritocracia que meu professor de sociologia me deu, bem no início. Aí eu falei de geografia com o sistema capitalista. Aí só minhas áreas de conhecimento daqui. Tá. Aí na terceira competência, que é também relacionada à interdisciplinaridade, mas mais no caso de organizar e peneirar, que tu vais falar, eu também tirei 200, que seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Do meu ponto de vista, porque assim, não pode ser o ponto de vista do filósofo tal. Tu vais falar, mas tem que ser consistente com o que tu pensas. Porque se tu vais entrar numa universidade pública, eles querem que tu tenha uma opinião própria, entendeu? Aí eu tirei 200. E na competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação, para a construção da argumentação, também tirei 200. Que essa daqui está muito ligada com a norma culta e com os conectivos que tu usas. Por isso que é muito importante, porque o conectivo ele vai juntar as ideias. Aí, como é que vai saber? Que conectivo usar? É só para estudar conjunções subordinadas, aquele assunto chato da 8ª série. Da 8ª série. Não, da 7ª série. Da 7ª série. Pois é, tipo, quando eu tava na 7ª série, eu era muito boa em língua portuguesa. Por isso que eu agora tenho muitos conectivos para usar. Então, assim, na tese, lembra que tu tem que contextualizar, mas tipo, o contexto não precisa ser uma coisa histórica, necessariamente. Tu pode colocar uma coisa bem atual. Porque o contexto, ele é o que tá acontecendo, pode ser o que tá acontecendo agora ou o que aconteceu antes, entendeu? E tu tem que colocar o teu ponto de vista. Colocou o ponto de vista e a contextualização do momento, ou atual ou antigo, ok, tua tese tá perfeita. Aí já no desenvolvimento, tu vai ter que selecionar os argumentos, né?
selecionar as informações, que é o que tá pedindo na competência de 3, né? Selecionar o que é importante, porque tu vai ter a informação do texto motivador, aí tu vai ter conhecimento de mundo. E aí é muita coisa. Então tu vai ter que selecionar e distribuir ela corretamente durante o texto. Nada de parágrafos muito longos, tipo 10 linhas de parágrafo, 11, que aí fica muito cansativo pro avaliador, entendeu? Bem, eu acho que eu falei tudo. Eu já mostrei pra vocês o que eu usei, quanto eu tirei. E aí, somando tudo, deu 920. Então, é isso. A gente pode ter mais vídeos desses. Eu espero ter mais tempo pra gravar. Hoje eu tirei no domingo pra gravar e agora eu já vou estudar de novo. Aí eu posso também dar umas aulinhas pra vocês e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!